Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 29 de junho de 2015. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece, e hoje eu saúdo os irmãos com a santa paz do Senhor, mas saúdo também com o santo tormento do temor para as nossas vidas, no sentido que eu desejo no mais profundo do meu coração que a maior bênção que Deus possa dar a cada um de nós seja o temor. E enquanto nós não viermos a receber esse dom, esse presente, essa característica espiritual maravilhosa, que nós não venhamos a ter paz. Mas que loucura, o que você está dizendo? Ao mesmo tempo você deseja paz, mas ao mesmo tempo você nos abençoa com tormento? Sim. Eu abençoo a cada um com tormento santo na sua vida, enquanto você não tiver no seu coração o devido temor a Deus. Porque o temor a Deus, ele nos leva a honrar a Deus, a ouvir a Deus, a seguir a Deus, a obedecer à vontade de Deus para as nossas vidas. O temor é como aquela campainha que tem lá no corpo de bombeiro, quando tem um incêndio, ela toca, ela grita. E a pessoa, os bombeiros correm e vão apagar o fogo. Mas eles vão com devido respeito à profissão que eles têm. Eles não entram para apagar o fogo como se fossem os heróis e está tudo resolvido, nós vamos resolver. Não. Eles entram com temor, porque eles sabem que o inimigo que eles estão enfrentando, no caso o incêndio, pode queimar. Deus, ele é o nosso amigo, nosso Senhor, o nosso conselheiro, o nosso Pai, mas ele também é o nosso reto juiz. E o fogo, se não é enfrentado com a devida sabedoria, com o devido preparo, ele mata o bombeiro, ou ele traz grandes sequelas na vida do bombeiro. Deus, se não é tratado com o devido respeito, com a devida sabedoria, com o devido entendimento, com a devida santidade, Deus trará a sua ira sobre nós. Deus é um Deus de amor, mas Deus é um fogo consumidor. Hoje, nesse momento em que eu estou aqui, eu acabei de ler a Bíblia, e o meu Deus maravilhoso, ele foi me levando em cima desses textos que eu vou trazer exatamente para os irmãos. Não sei se esse vídeo vai ser longo, imagino que ele não vai ser curto, porque tem muita Bíblia, e é isso que é o nosso alimento, é isso que é o nosso preparo. A Bíblia é a nossa base, o nosso sustento, a nossa força, porque é Deus falando com nós. Tem muita gente procurando Deus nas madrugadas para ouvir a voz de Deus, para ouvir um sonho, para ver uma visão, para não sei o que, mas não sei o que. Isso é uma bênção. Eu faria, não consigo porque de madrugada eu não dou conta. Muitos irmãos que me conhecem já sabem. Mas que coisa linda é você receber um sonho de Deus, uma visão de Deus, ouvir a voz de Deus. Isso é lindo, é certo, é correto, assim deve ser. Mas muitos desses irmãos estão transgredindo uma coisa muito importante, que é estudar as Escrituras. A Bíblia nos manda estudar as Escrituras. E a Bíblia diz que quem não estuda as Escrituras perece. A Bíblia diz: eis que o meu povo está perecendo porque lhes falta conhecimento. Não é brincadeira. Então hoje eu quero trazer para os irmãos uma visão de do quanto é grave certas coisas na vida da pessoa. E eu peço em nome de Jesus que Deus abençoe a cada um de vocês com temor, com entendimento dessas palavras. Eu quero começar a ler com vocês o livro de Jeremias, é onde a gente está estudando esses dias todos, né? Eu vou acender a luz que está um pouquinho escuro. O livro de Jeremias, capítulo 20, do versículo 7 até o 18, Jeremias, ele tinha, se eu não me engano, eu não sou uma teóloga, eu não estudei essas coisas a fundo, mas pela ordem que a Bíblia deixa, parece que Jeremias, ele faz essa queixa a Deus após ter saído da prisão. No capítulo 20, lendo até o capítulo 20, é a primeira vez que vocês vão ver a Bíblia relatar
de Jeremias sendo literalmente espancado porque profetizava a verdade e sendo jogado numa prisão pelo um tal de Passur. Passur era um sacerdote, filho de um tal de Imer, o mais alto oficial do templo do Senhor. Ele ouviu Jeremias profetizando e ele mandou espancar o profeta, prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim no templo. Olha, Jeremias foi espancado e foi preso num tronco até o dia seguinte. Quantos de nós, quando vamos a um banco ou a um hospital, ou vamos pagar uma conta num determinado local, a gente tem que ficar em pé 1 hora, 2 horas? Quantas vezes eu, quando era mais nova, eu ia com a minha mãe na fila do INSS e a gente ficava naquela fila das 4 da manhã até meio-dia para conseguir uma ficha, para conseguir marcar uma consulta? Quantos de nós passamos por isso? Ou quantos de nós fomos aos bancos e tivemos que ficar mais de 1 hora na fila? E quando a gente terminava aquela angústia, aquela agonia, a gente estava com a perna doce, cansado, estressado, com fome, com sede, com vontade só de repousar, porque é um estresse mental, é um estresse físico. Agora imagina, o homem é pego, é espancado e é preso num tronco até o dia seguinte. Não pegaram Jeremias e deram umas bofetadinhas na cara dele, não. A palavra espancar ela é mais agressiva do que a palavra bater. Bater é quando você dá um soco, você dá um tapa, você dá um empurrão forte que a pessoa bate em algum lugar e se machuca um pouquinho, mas logo em seguida passa. Espancar é bater, bater, bater até tirar sangue da pessoa. Talvez quebra um osso, destronca alguma coisa, machuca o músculo. A pessoa que é espancada, ela se encontra na terra, no chão, de tanto que ela é lesada pela violência do ato. E Jeremias, ele foi espancado, depois eles pegam ele do jeito que ele estava, sem cura, sem cuidado, sem remédio, sem comida, sem água, amarraram ele num tronco até o dia seguinte, por ordem de um tal de Passur, que era um alto sacerdote do templo de Deus. Um homem que devia ouvir a palavra de Jeremias e colocar em prática, como fez o rei de Nínive, quando Jonas foi até Nínive, cruzou a cidade por 3 dias, anunciando o juízo vindouro de Deus. Então todos escutaram e se arrependeram. Eram todas pessoas não judias, não eram de Israel, eram ninivitas. Mas esse tal de Passur, um homem estudado das leis de Deus, justo, um grande estudioso das leis de Deus e etc., pega Jeremias, espanca Jeremias, põe num tronco. Como eu falei, nós numa fila de banco a gente já sai morsa, cansado, todo, né? Imagina o cara todo espancado a noite e o dia, o resto do tempo inteiro amarrado em um tronco. Isso nos lembra até a era da escravidão, né? Quando teve no Brasil que os escravos eram amarrados nos troncos. A gente vê isso em filme e novela. Imagina, meus amados, minhas amadas, uma noite inteirinha numa posição igualzinha, na mesma posição. Provavelmente os braços de Jeremias estavam erguidos ou estavam amarrados com força. Então os pulsos dele, com certeza, quando eles soltaram as amarras, as correntes, não sei, deviam estar tudo marcado, porque Jeremias provavelmente chegou num ponto que ele não teve força nem para sustentar o seu corpo. Então ele deve ter cedido e ficado como que pendurado ali pelas mãos naquele tronco. Provavelmente ele estava todo inchado, provavelmente... Sabe, gente, a gente não pode imaginar o que ele passou, mas foi a primeira perseguição. E Deus viu Jeremias naquele estado, e fora isso, vocês imaginam a mente de Jeremias. Jeremias, ele vai relatar no capítulo seguinte o o desabafo dele com Deus. A Bíblia nos mostra claramente como que nós humanos somos. Nós somos sensíveis, nós somos frágeis, nós somos fracos, nós temos limitações. Jeremias foi solto no dia seguinte. E Jeremias, quando foi solto, ele disse para aquele moço lá que o mandou prender. Vede, na manhã seguinte, que sabe que horas, hein? Quando Passur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse: o Senhor já não chama Passur, e sim Magor,
Missabib, que significa terror por todos os lados. Mudou o nome daquele sacerdote, pois assim diz o Senhor, farei de você um terror para si mesmo. Jeremias diz que Deus mudou a sorte de Passur, porque Passur até então estava com a sorte de não ver o que Deus mandou para ele. Mas como ele pegou e tocou no profeta do Senhor, Deus, na sua humanidade, na sua sinceridade, na sua, como se diz, sensibilidade, ele viu o sofrimento do profeta, ele viu a crueldade do sacerdote e ele então manda entregar uma palavra particular para esse sacerdote que iria ser levado à Babilônia mais tarde. Ele iria ver todo o terror que Jeremias profetizara, ele não aceitou, mandou ele ser colocado no tronco e ainda iria morrer na terra dos babilônios e iria ser sepultado ali. Então, meus amados, Jeremias, no capítulo seguinte, sempre no capítulo 20, mas a partir do versículo 7, Jeremias, depois de toda essa situação, ele se queixa, ele se desabafa, ele chora, ele grita as seguintes palavras: Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Vocês vão ver essa palavra também, essa tradução como persuadido em outras Bíblias, em outras traduções, como se ele dissesse, né? Senhor, tu me persuadistes e eu fui persuadido. Dá mesmo, porque Deus convenceu. E ele continua explicando como que ele estava diante de Deus, diante de tudo que Deus colocou para ele fazer. Ele vira e fala: fostes mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo, é para gritar que há violência e destruição. Jeremias, quando abria a boca, era para dizer que há violência e destruição, violência e destruição, violência e destruição. A coisa não mudava. Por isso, a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Jeremias fora perseguido. Mas, se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Olha que luta Jeremias tinha. Ele sabia que o ministério que Deus dera a ele era extremamente difícil, pesado, tanta perseguição, tanto sofrimento. E ele queria conter aquilo humanamente falando. Mas aquilo queimava no coração dele como um fogo, a ponto que ele diz: eu estou tão cansado, eu estou exausto de tudo isso. E ali ele continua: ouço muitos comentando, terror por todos os lados, denunciam-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem: talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos e nós vingaremos dele. Quer dizer, os amigos que estavam ali de Jeremias tinha seus amigos, tinha pessoas que davam um voto de confiança para ele, mas no coração deles eles diziam: esperamos que esse homem tropece, e aí nós vamos vingar dele. Como se diz, tá vendo? Tudo que você profetizou, tudo que você falou era mentira. Você estava errado. Porque nós queremos continuar a vida como nós estamos. A igreja que está se perdendo, ela crê com toda a sua força que ela está indo para o céu. Mas ela está indo para o céu vivendo um reino na terra que o pastor dela está falando lá no púlpito. Que os seus líderes estão guiando lá no púlpito. Então eles creem que eles estão no caminho certo porque aceitaram Jesus, mas enquanto isso a vida está no tralalá. E eles torcem, esperando que tudo isso que essa pessoa está falando é mentira. Tem 10 anos que eu escuto que o mundo vai acabar, que tem terremoto, que tem isso, está aí até agora, o mundo está aí. A gente vê a felicidade no olho de muitos, enquanto tem lá o Oriente Médio vivendo a desgraça, o inferno na terra, pessoas chorando, pessoas sofrendo. Muitos estão aí no seu país, belo, quente, tranquilo, vivendo uma vida de prosperidade, de festa, de alegria. Então eles dizem: esperemos que aquele profeta que está dizendo que o mundo está chegando no seu templo, Deus está trazendo juízo, esteja errado. Isso é um grupo de fanáticos, um bando de louco.
São os nossos parentes que olham para nós. Você tá louca, você tá fanática, você tá exagerada. E o pior, os próprios crentes da família botando o dedo na cabeça, na cara dos outros e dizendo: você tá errada, você tá exagerando, você tá fanática. Por que tá falando tanto da volta de Jesus? O Brasil é do Senhor, o Brasil pertence a Jesus. Está trazendo um avivamento, o Brasil está vivendo um avivamento e o pau está quebrando. Mas eles estão acreditando no contrário. Então, esses são os amigos de Jeremias. É o mesmíssimo quadro dos dias atuais. E aí continua. Olha, muitos querem ver as profecias falharem, não dando crédito dos tempos finais. Essas são as observações que eu escrevo. Mas, continua Jeremias. Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. Essa era a convicção de Jeremias. O seu fracasso lhes trará completa vergonha. E lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, Deus ele fala a uma das igrejas para que ela cobrisse a sua vergonha. Eu não vou conseguir achar aqui agora porque eu marquei a minha Bíblia. Vamos tentar achar 3:18, Apocalipse. Eu quero ler com vocês. Eu quero hoje ser muito bíblica aqui com os irmãos, porque tem muito irmão pensando que a gente está sendo fanático, mas não é. Olha, Apocalipse 3:18 diz... 3:18... 8, desculpa. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Isso aqui é carta à igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, versículo 8. A vergonha sempre ligada à igreja, sempre ligada ao povo. Então, o seu fracasso lhes trará completa vergonha. A Bíblia está dizendo que esses que não aceitam as profecias de Deus, e Deus, ele não é um Deus que só manda coisa boa. Deus é um Deus de justiça, que também traz o juízo. E se você que está ouvindo não quer aceitar essa mensagem, a Bíblia diz que a sua vergonha vai ser exposta. Porém, Deus diz antes: compre colírio para abrir os seus olhos e enxergar a realidade. O mundo está queimando. Coisas que até então nunca aconteceram, estão acontecendo de modo gigantesco. A mídia tem encoberto 90% do terror que está acontecendo lá fora. Mas a coisa está sem condição de ter controle. É como se o mundo estivesse literalmente cambaleando como um bêbado por causa do pecado. Então continua, a sua desonra jamais será esquecida. Olha, a sua desonra jamais será esquecida. Quer dizer, essa negação da verdade vai trazer vergonha àqueles que não a aceitam. E a Bíblia diz que essa desonra jamais será esquecida. A parábola das 10 virgens diz que 5 são prudentes e 5 não são prudentes. As 5 prudentes vão entrar para as bodas com o Senhor, mas as insensatas vão bater na porta: Senhor, Senhor, deixa-me entrar. E o próprio Senhor vai abrir a porta, vai ouvir a queixa delas e vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. A Bíblia fala do trigo, do joio. A Bíblia fala do semeador. Aquele semeador, aquele servo mau, que ele não usou o que Deus o deu e deu frutos, ele vai ser lançado ao fogo. E por aí vai. É motivo para uma outra pregação e a gente já tem ela por aí. Ó Senhor dos exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente. Por que coração e mente? Porque coração também é ligado à alma, que por si só é ligado aos sentimentos, aos desejos, à vontade ou às vontades. E a mente planifica tudo. A mente, ela gera o executar do sentimento. É o caso de um homem
que olha para uma mulher e cobiça aquela mulher no seu corpo, deseja, bonita, olha que boca, olha que cabelo, olha como ela se veste, e aquilo atrai a alma dele. Nossa, que voz doce, nossa, que isso, que aquilo. Aí a mente começa a planificar, a trazer imaginação até com que ele venha e peque. Por isso que diz que Deus, ele examina o justo e vê o coração e a mente, porque Deus vê o sentimento e Deus vê o que a pessoa está planificando, pensando. Porque o santo, ele também tem pecado, ele deseja coisas erradas. Ainda ontem, eu comentei com um irmão, que ele comentou comigo que um dos pecados que ele tem é falar palavrão. Quando eu estava no Brasil e não era convertida, eu falava muito palavrão, mas era muito palavrão. E eu tinha um prazer tão grande em falar palavrão, uma satisfação fora do comum, indescritível. Como que falar palavrão é bom fisicamente, para a alma, aquela coisa que te alimenta. Cheguei na Itália, aprendi o italiano, esqueci os palavrão tudo de português. Para mim, perderam o sentido. Mas quando a gente convive no meio do mundo, né, das pessoas do mundo, você escuta os palavrões. E tem palavrão que eles falam brincando, né? Tem gente que fala palavrão brincando, que não são nem tão fortes palavrões, e tem os palavrões mais vulgares. Tem um palavrão italiano que é o tal do cavolo. Cavolo, mas você fez isso? Cavolo, mas você fez aquilo. É um dos palavrões. E tem outros mais pesados. De tanto você escutar, você começa a falar, que é o meu caso. Hoje, eu ainda pratico esse ato de pecado. Eu sou a pessoa que eu não tô nem não. Vocês veem que eu confesso as minhas coisas. Ainda ontem, muito nervosa com meus filhos, era 11 horas da noite, eu soltei um palavrão, porque eu fiquei nervosa com o menino que tava enrolando, né, pra terminar de se enxugar e vestir, porque tinha que dormir, era 11 horas da noite, eu, falei um palavrão e, sem querer, soltou. Como um ato de desespero, pum, e soltei o palavrão. Um palavrão até meio pesado. Mas tem uma diferença. Quando solta um palavrão, porque tanto escuta, meus irmãos, porque onde eu vou, eu tô escutando sempre isso, cávalo daqui, não sei o que daqui, não sei o que dali, tá. Vira uma forma de expressão cultural, alto que palavrão. Então você acaba soltando aquilo, você nem dá seriedade. Só que Deus, ele me trouxe a ter vigilância. Toda vez que eu falo um palavrão, eu falei um palavrão. Eu falei um palavrão. Tá errado, eu não posso falar isso, eu não posso dizer assim, eu não posso, quer dizer, uma briga entre a carne e o espírito. A minha mente, ela fala, não pode falar, mas a minha alma fala, porque o meu sentimento é de soltar o palavrão como um apelo, toda vez, mas a minha mente que foi aberta, foi limpa, a minha mente é dominada pelo Espírito Santo de Deus, na mesma hora, tá errado. Teve uma vez que, para substituir o tal do cavolo em italiano significa couve-flor, repolho. Cavolo em italiano significa repolho. Então você fala, poxa, fala repolho, para com isso, repolho não sei o quê. Parece uma coisa inocente, mas ele é coligado a uma outra coisa, que é um pouco obscena, que é um pouco pesada. Então, meus filhos ouvindo na escola, ouvindo na família e tal, a gente que ouve todo mundo, a gente vira a rotina falar palavrão. E eu sempre estou combatendo. Uma vez eu falei com meus filhos, em vez da gente falar cabra, a gente fala batata, cenoura, abobrinha. Que no final a gente fala o nome de uma verdura que não é colegada àquilo e a gente vai praticando o ato de não falar mais o palavrão. Também disse aos meus filhos, toda vez que mamãe falar um palavrão, vocês cobram um euro dela. Apesar que eu não tenho, mas vocês cobram um euro dela, vocês vão ficar ricos. E a gente tenta, né, lutar, combater, que é a diferença. Por isso, Deus, quando ele sonda o meu coração, ele vê um coração que solta palavrão, ou uma mente, não sei, mas ele vê um espírito que milita contra isso constantemente. Por isso que aqui Jeremias fala, ó Senhor dos exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente. Aí ele continua, porque Jeremias tinha acabado de sair daquele castigo lá do sacerdote. Aí ele continua, e vês o coração e a mente. Deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Aqui Jeremias começa a lamentar com Deus. Jeremias estava num estado de dó. E ele começa,
cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque Ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Aí ele começa a ser até irônico com Deus, ele está revoltado com Deus. Ele está dizendo que Deus, ele salva o pobre da mão dos ímpios. Mas aí ele começa: maldito seja o dia em que eu nasci. Jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito seja o homem que levou a notícia do meu pai, ao meu pai, e deixou muito alegre o meu pai, quando disse: você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade. Que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo. E tampouco a deixou permanentemente grávida. Por que eu saí do ventre materno? Só para ver dificuldade e tristeza e terminar os meus dias na maior decepção? Jeremias, ele literalmente aqui, ele entregou os pontos para Deus. Ele chegou num ponto que ele já não tinha mais... Você está entendendo? Ele estava literalmente desesperado, ele estava no chão. Ele estava literalmente, como alguém diria, no fundo do poço. Porque ele só falava de destruição e de juízo. Todo mundo batia nele, todo mundo caçoava ele, todo mundo perseguia ele, todo mundo censurava ele, punham ele no tronco, batia, não sei o quê. Ele simplesmente amaldiçoou o dia do seu nascimento, como quem diz: por que eu vim nesse mundo? Por que eu vim nesse mundo? Só para ver dificuldade e tristeza? Porque além dele estar profetizando essas coisas, ele via dificuldade e tristeza. Porque Deus colocou no coração de Jeremias a sensibilidade com o mal, no sentido que ele conseguia ver a maldade dos outros, ele via o sofrimento dos outros, ele via a injustiça, ele sentia na alma, ele sentia no seu espírito, a ponto que ele diz: mas se eu digo não mencionarei, nem mais falarei o seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração. É quase como se ele estivesse explodindo de tanto ver coisa ruim. Então Jeremias chegou no seu limite. Olha só o ponto que esse homem chegou. A queixa de Jeremias e a sua tristeza de sofrer por trazer a mensagem do juízo. É um misturado de Deus falando na cabeça dele, sempre, de noite, dos homens correndo, batendo de frente contra ele, dos olhos dele vendo injustiça o tempo todo. Que vida amarga teve Jeremias. Jeremias tem um galardão muito grande, porque diante de tudo isso, Deus o abençoou, Deus cuidou dele. Ele morreu provavelmente perseguido, mas Deus cuidou de Jeremias, porque esse era o ministério dele. Eu chamaria de ministério de fogo, não por ser poderoso em si somente, mas também por queimar a alma, queimar o coração, queimar todos os valores que ele tinha, humanamente falando. Jeremias, ele viveu uma vida completamente pesada, no mínimo pesada, tá? Então, meus amados, meus queridos, se a gente ler lá Jeremias, capítulo 21, do versículo 7 a 18, por que eu marquei isso? Não, eu escrevi errado. Jeremias 27, 18 é essa queixa. O capítulo continua lá no capítulo 20, o porquê que Jeremias foi preso e como que é a situação em que ele se encontrava. Mas agora eu quero voltar com vocês agora, vendo em partir do lado de Deus. Vamos ver o lado de Deus lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 31. Olha só, vamos lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 31. Deixa eu encontrar aqui, 1, 26... olha só, prestem atenção que vocês vão entender onde eu quero chegar hoje. Gênesis 1, 26 ao 31. Anotem e estudem. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra, pela terra.
Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom, muito bom. Passaram-se a tarde e manhã, e esse foi o sexto dia. Meus irmãos, vamos falar princípio. Não, a gente pode julgar para o sexo feminino e masculino, não é um problema. Você já se encontrou em uma situação que você teve que preparar tal coisa para tal pessoa? Por exemplo, a mulher tá para ganhar um neném. Então ela não pensa em outra coisa a não ser em preparar o quarto, comprar o berço. Aí ela arruma a roupinha da criança umas 10 vezes, né? Ela compra, ela lava, passa amaciante, passa devagarzinho. Cada dobrinha daquela roupinha complicada de passar, porque tem pequeno para passar é um caos. Mas ela passa com tanto amor ali, fica horas e horas. Aí dobra, tal. Ah, não dobrei bom, vou dobrar de novo, não sei o que. Aí tira uma gaveta, puxa, põe azul com azul, branco com branco, amarelo com amarelo. Ah, não tá bom, não, peraí. Amarelo tem ursinho, tem cachorrinho, então vamos pôr os animalzinhos de um lado e aquelas que não tem animalzinho do outro. Ah, não, tá bom, não, desmonta a gaveta, limpa com álcool, passa perfume, passa tudo de novo, põe de novo. Aí olha pra lâmpada, né, em forma de um cachorrinho, de um gatinho, de um ursinho, sei lá do que. Aí limpa, passa cera, perfuma. Ah, mas essa luz não tô gostando, chama o eletricista, manda mudar a lâmpada, não sei o que. Aí vai, não, vou mudar tudo de lugar de novo. E aquela mulher, ela fica ali, né, aos 9 meses, né, aí vai comer. Não, eu não posso comer nada cru, não, presunto cru eu não posso comer, eu não posso comer massa de tomate, eu não posso, não, eu tenho que comer isso, porque senão pode trazer mal o neném. Ah, eu não posso tomar remédio, ah, não sei o que. Aí volta no quarto, aí vai na casa e faz aqueles bilhetinhos, né, aqueles brinquedinhos de lembrancinha, aí vai escolher as lembrancinhas, e é aquela coisa que não termina nunca. Mas é o amor, é o zelo, é o cuidado. Ou o exemplo do homem que está para pedir uma mulher em casamento, a mulher da sua vida. Imagina que aquele homem ficou anos e anos trabalhando, investindo em conquistar aquela mulher. Finalmente ele conseguiu. Ela disse sim, eu tô apaixonada com você. Aí ele fala, não, agora hoje vai ser o grande dia, eu tenho que planejar o casamento. Eu tenho que preparar a surpresa para casar com essa mulher, porque é o amor da minha vida. Aí ele vai não sei aonde, aí encomenda, né, um restaurante, a sala mais bonita, a mesa mais bonita, vai na joalheria e ele faz a dívida. A dívida só não é maior do que a compra de uma casa, porque ele sabe que tem que comprar a casa, então ele compra aquele anel de diamante e vai e contrata o cantor e quer ouvir a música. E não, peraí que essa música não é boa, eu vou escrever a letra ou um poema, não sei o que, eu vou comprar roupa. É aquela coisa, é aquele zelo, é aquele trabalho. Ele faz o seu melhor e o impossível para agradar a mulher só para falar, você quer casar comigo? Né? Então, assim, a gente tem tantos exemplos do ser humano preparando, fazendo de tudo para agradar o ser humano, para fazer o melhor por ele. Agora aqui a gente vê lá em Gênesis, do capítulo 1, do versículo 26 ao 31, Deus fazendo a mesma coisa. Deus simplesmente cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Primeira coisa, Deus é santo, Deus é amor, Deus é poder, Deus é tudo de bom. Ele vai e fala, sabe o que eu faço? Eu vou criar um ser que é a minha própria imagem, é a minha própria semelhança. E ali ele faz o homem com as suas próprias mãos. A Bíblia diz que ele pegou o barro, que ele moldou o barro, e ele fez o corpo de um homem. Quando estava terminado de moldar o barro, ele soprou na boca do homem o fôlego de vida. Quer dizer, o espírito. O espírito, é ali que estava a imagem e semelhança de Deus. Eu imagino, aqui é um mistério que eu não compreendo, mas eu imagino que Deus soprou também a alma. O espírito é a alma, porque a alma é que dá vida, né? Quando a alma, eu acho que é a alma mesmo. Quando a alma sai do corpo, a pessoa morre.
Quando o espírito sai do corpo, a pessoa não morre. Tanto é que a gente vê aí o discurso das viagens em espírito, né? Deus levou o apóstolo João em espírito para ver e escrever o livro de Apocalipse. Mas a alma ficou no corpo de João. Quer dizer, então quando a alma sai do corpo, a pessoa morre. Pelo que eu entendo é assim. Me corrijam se eu estiver errada. E Deus vai e cria, e Deus depois fala, né? Domine sobre todos os peixes do mar, domine sobre todas as feras. Eu criei tantas árvores frutíferas, planta, verdura, flor, não sei o quê, tudo para você. Deus faz uma declaração de amor, meus irmãos. Se vocês prestam atenção nesse capítulo 1, do versículo 26 a 31, Deus literalmente fez uma declaração de amor para Adão e Eva. No caso aqui, ainda acho que para Adão. Deus usa, não, para Adão e Eva, porque diz, Deus os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem, porque se Deus criou o homem à imagem e semelhança, Deus ele deu para o homem a autoridade de ser o ser superior aos demais. A Bíblia diz que Deus criou os animais para temerem ao homem, e por aí vai. Deus diz que o homem foi criado para dominar tudo que está na terra. Quer dizer, Deus ele deu ao homem o poder de ser superior a toda a criação. Por isso que a criação geme. Porque a criação, por causa do homem, ela foi amaldiçoada. Por causa do pecado. Olha que queda que foi. Não foi só o homem que caiu quando pecou, mas foi toda a criação que Deus fez que caiu. Foi um efeito em cadeia. E Deus, então, em Gênesis, ele literalmente faz essa declaração maravilhosa de amor. Ele entrega para o homem o jardim, ele entrega o planeta, ele entrega tudo. E se você passeia pelo planeta, se você dá uma viajada pelo computador nas fotos, e você começa a ver as espécies criadas, você vai ver os paraísos pelo mundo afora, você vai ver a criação de Deus, as montanhas, os mares, as ilhas, até o deserto, tudo. Quanta glória! E Deus criou isso tudo e deu para o homem. Na época que Deus criou isso aqui, não tinha maldição, não, era tudo lindo, perfeito, ao extremo da glória. Ao extremo da glória não, porque ainda vai ser assim. Mas Deus, ele criou tudo e deu para o homem. Deus criou tudo e deu para o homem. Vemos também o cuidado e o carinho de Deus na sua criação. E lá em Gênesis 2, capítulo 7, só para a gente fechar esse pequeno parênteses, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Olha só, então nós fomos criados por Deus de modo muito especial. Por que eu estou falando isso? Primeiro eu falo da queixa de Jeremias, que chegou no seu extremo ali no capítulo 20, chegou no seu extremo. Lá em Gênesis a gente vê Deus como ele é, o que ele queria, qual o seu desejo pelo homem. E agora a gente vai ver lá em 1 Coríntios os capítulos 5 e 6 para concluir essa palavra de hoje. Eu acho que eu posso até fechar minha Bíblia nos capítulos atuais. Eu tenho medo de ter que voltar lá, deixa eu marcar. Vamos ler Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 5 e 6. O título da minha Bíblia é A Imoralidade na Igreja. Por que eu quero ler sobre esse tema? Para que nós que estamos aqui hoje enxerguemos o que nós fizemos ou estamos fazendo com esse Deus que deu todo esse presente, que fez toda essa declaração de amor para nós. O maior presente que Deus podia dar para o homem é criar em nós a sua própria imagem e semelhança. Deus é santo, Deus é lindo, Deus é amor, Deus é poder, Deus é o cabeça, Deus é o início de tudo, a fonte de toda a vida. E Ele simplesmente deu parte dele, da moral dele, da imagem dele, do ser dele, do caráter dele para nós. Deus, ele nos criou como ele é. Características que ele tem na sua natureza, ele deu para o homem. Gente, se você ainda não está entendendo o que eu estou querendo dizer, em palavras curtas, nós temos o privilégio que nenhum outro ser na Terra, pelo menos, não sei os anjos, mas nenhum outro ser nesse planeta tem. Quando um cachorro, um gato, um peixe olha para você
ele vê em você a imagem e a semelhança de Deus. Quando os demônios olham para você, seja você um santo ou um pecador, uma pessoa de Deus, uma bênção ou uma profana, eles veem em você a imagem e semelhança do Criador. Satanás desejou ser como Deus no seu poder, em tudo que Deus tem. Satanás desejou ser elevado como Deus. E Satanás pecou por esse orgulho, por essa inveja. E Deus prometeu que nós seríamos como Jesus. Porque Jesus falou, vocês vão ser como eu. O corpo de vocês vai ser igualzinho ao meu. E Jesus é Deus, quer dizer, Deus simplesmente deu para o homem a sua imagem e semelhança. E nós vamos ser um dia glorificados, coisa que Satanás cobiçou e não conquistou. Nós não pedimos, nós não pensamos, nós não imaginamos, nunca chegou à nossa mente aquilo que Deus tem preparado para nós que o amamos. Mas toda vez que os seres celestiais olham para um ser humano, eles veem a identidade, a impressão digital, eles veem Deus em nós. Isso é profundo demais. E agora você pega lá em 1 Coríntios capítulo 5 para você ver o que nós fizemos com tudo isso. O que nós fizemos com tudo isso? Nós simplesmente fizemos o seguinte: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando para a igreja de Coríntios, ou Corinto, como vocês quiserem chamar. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Eu, particularmente, eu nunca entendi exatamente isso, mas parece que eles iam deixar aquela pessoa que estava fazendo aquela imoralidade sexual para lá, e com o pecado dele ele morreria, mas talvez com arrependimento no último momento ele seria salvo. Eu imagino que é isso. Sou muito leiga e ignorante nessa questão, mas eu imagino que é isso. Quando uma pessoa é entregue às mãos de Satanás, Satanás ele vem para roubar, matar e destruir. Meu pai foi entregue nas mãos de Satanás. Meu pai ficou 6 meses com câncer. E aquele câncer do pulmão acabou com meu pai, em todos os sentidos. Eu não sei o que meu pai sofreu, mas eu sei que ele tomava a tal da morfina, que é para dor. Meu pai, quando abria a boca, eu via o catarro como uma poça de pus na garganta dele constantemente. Eu não sei nem como que ele respirava, mas ele respirava. Não comia mais, não conseguia comer. Mas meu pai sempre aprontou. E Deus esperou ele até o último momento se arrepender. Quando meu pai se arrependeu, ele morreu. Então eu acredito que meu pai foi entregue nas mãos de Satanás, porque aquela doença que veio na vida dele veio por causa do pecado. Meu pai fumava, rebelava-se contra Deus em todos os sentidos. Caiu doente, num leito de morte e morreu. Mas no último segundo ele já não falava mais, meu pai estava literalmente morto, mas ainda estava vivo. E eles fizeram uma roda de oração, e eles fizeram o último apelo dizendo: Valdemiro, você aceita Jesus? Valdemiro, você aceita Jesus? No último momento, ele estava virado com a cabeça escondida assim no sofá, né, na parte que você põe as costas. Diz que ele virou, já depois de tantos dias sem falar, porque ele simplesmente não falava mais, ele ficava ali, onde punha ele ficava, vegetando para morrer. Diz que ele virou, que ele pegou uma força sobrenatural de onde não tinha, bateu no peito como uma múmia. Meu pai virou um palito de fósforo fulminado. Bateu no peito, abriu o olho e falava: sim, 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 aceito, aceito. Já não falava há dias, ou há meses, ou há semanas. E ali morre. Depois de pouquíssimo tempo ele morre.
Meu pai, quando ele adoeceu, ele começou a ficar com raiva de Deus. Como Jeremias aqui se rebelou, se desabafou, como que eu vou dizer? Crolou, né? Caiu diante de Deus e começou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Meu pai, quando ele soube que ele estava com essa doença, ele começou a amaldiçoar Deus, ele ficou com raiva de Deus, ele xingou Deus. Foi uma briga com Deus. Ele ficou pé da vida com Deus. E eu lembro que eu falava, você tem que perdoar, não pode ser assim, você caçou isso e tal. E foi uma guerra. Até que depois dos 2, 3 primeiros meses que ele ficou muito revoltado com Deus, como Jeremias, ele começou a pedir desculpa para todo mundo. Todo mundo que passou pela vida do meu pai, que estava ali na frente, desculpa, tá? Desculpa, perdão, desculpa. Quando ele começou a pedir perdão, desculpa, ele não falou perdão até então, mas quando eu comecei a ver ele pedir desculpa para todo mundo, ele pegou na mão da minha mãe, desculpa, teve uma conversa com ela, pediu desculpa para mim, chorou, nós choramos juntos. Quando eu vi aquilo, eu tive certeza, eu falei, gente, Deus está trabalhando na salvação do meu pai, ele vai morrer, mas ele vai viver. Ali eu entendi a mão de Deus cuidando daquele homem. E ali Deus começou a mudar a sorte do meu pai, que eu tenho certeza que eu vou encontrar com ele no céu. Mas aqui, como diz, eu vou parar que eu começo a chorar. Quando eu lembro do meu pai, foi uma história muito forte. Mas aqui, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. É o que aconteceu com esse rapaz aqui da Bíblia, do capítulo 5. Mas aqui continua, me perdoem. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós temos que deixar para trás, nós temos que nos despojar do velho homem. E às vezes uma pitadinha de cobiça no nosso coração cresce e vira um pecado mortal. É esse fermento que está sendo referido aqui. É um pequeno desejo, é uma pequena cobiça. É algo que você deseja, que você sabe que está errado. É a Ana Paula falando palavrão e não vigiando e deixando que aquele palavrão pouco a pouco tome conta. Até o ponto que a Ana Paula só vai falar palavrão. De cada 10 palavras, 9 ela solta o palavrão. Ela não vai conseguir completar uma frase sem soltar um palavrão. Isso é fermento. Vocês já observaram que quando a gente tem um pecado, se a gente não corta pela raiz e peleja, até que aquilo soma da nossa vida, aquilo ali vai só crescendo. E quando você assusta, está fora de controle. Isso é o fermento. E aqui Deus está falando do pecado na igreja. Paulo está dando um conselho para todos. Esse é o fermento, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com fermento velho. Quer dizer, é você estar diante de Deus, celebrando a glória de Deus, celebrando as festas de Deus com pecado dentro de você. Fermento velho são os pecados que você não conseguiu deixar de praticar. São as manchas, são as coisas, as pequenas cobiças que ainda estão na sua cabeça. Às vezes você nem está praticando. Às vezes você nem está fazendo exatamente aquilo. Às vezes você nem está falando palavrão. Às vezes você nem está indo para a cama com ninguém. Às vezes você nem está dando um namoro com alguém. Seja lá o que for. Mas a sua mente está ali. Aquele pensamento, ele existe. Ah, eu gosto de olhar para aquela moça. Ah, como que ela tem até que perna bonita. Ah, eu vou embora. Não fala mais. Aí passa de novo. Aquele vai e vem. Isso é a cobiça. É isso que Deus está falando. Tá? Nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento. Quer dizer, você ser limpo diante de Deus, você ser livre diante de Deus, nada te limita. Os pães da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Aqui Paulo ele começa a puxar mais para o lado sexual e ele começa a trazer uma mensagem muito forte, que para nós nos dias de hoje vai ser muito importante. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, quer dizer, ao povo que já está depravado, tá? Nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras deste mundo. Se fosse assim, vocês precisariam sair deste mundo. É o que acontece comigo. Eu tenho que conviver com as pessoas da minha família, eu tenho que conviver com as pessoas do meu meio social. Se eu não posso conviver com essas pessoas, eu tenho que sair do mundo. Eu tenho que ir para uma ilha deserta, no mínimo.
Então aqui Paulo não está falando desses que a gente convive, que a gente vai pegando nessas manchas ao caminhar nessa vida, no meio dessas pessoas, a gente vai pegando essas pequenas manchinhas que são esses pecadinhos que a gente combate contra eles até a morte. Mas aqui Paulo está falando, mas agora, se assim vocês precisariam sair deste mundo, mas agora eu lhes estou escrevendo que não se devem associar com qualquer dizendo-se irmão. Aqui Paulo está falando que a gente não tem que se associar com esses irmãos que estão em pecado. Porque eles têm a consciência, eles sabem que eles estão pecando contra Deus. Você sabe que eles estão em pecado e a Bíblia está falando que a gente não pode se associar com essas pessoas. Seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. É hipocrisia. Essa é a diferença. Imagine que você sabe que tem um pastor da sua igreja que está traindo a mulher, está vivendo uma vida de adultério, aí vai para a igreja com um sorriso no rosto, todo bonzinho, como se nada fosse, e ele sabe que você viu ele, ele te viu, etc. Mas você faz de conta de nada, vai levando aquilo com água e açúcar, como se nada fosse. A Bíblia diz que isso aqui, com tais pessoas, vocês nem devem comer. Quer dizer, vocês não têm que comer no sentido inclusive espiritual, vocês não têm que nem ouvir o que essas pessoas pregam, vocês não têm que se associar em modo nenhum com essas pessoas, porque elas estão sujas de um pecado terrível, elas estão pecando de modo terrível contra Deus porque voltaram ao vômito. Às vezes é uma irmã ou é um irmão que está vivendo uma vida sexual errada, em todos os sensos, até depravada. Mas aí chega na igreja com a carinha de santo, você sabe que aquela pessoa está aprontando, a pessoa até sabe, porque de algum modo ela está expondo a sua vergonha, mas aí você faz de conta de nada, que ele faz de conta de nada. Vamos falar de Jesus assim mesmo, como se nada fosse? A Bíblia diz que nós temos que fugir dessas pessoas. A gente tem que estar longe, porque a hipocrisia, ou você adverte aquela pessoa, você está em pecado e eu com você não tenho mais nada, ou você simplesmente abandona aquela pessoa diante de Deus, porque é entre ela e Deus que a coisa vai ser resolvida. E aqui Paulo continua: pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Como Paulo pode julgar quem está fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Porque quando a gente julga quem está dentro da igreja, a gente julga em cima baseado na palavra de Deus. Porque quem está fora da igreja está aprontando, mas na cabeça deles é tudo normal. É parte da vida, evolução humana, etc. Chame como você quiser. Mas quem está dentro da igreja sabe o que é certo e o que é errado, porque lhes foi explicado. Eles sabem que tal pecado é pecado. O crente que rouba sabe que está em pecado. O crente que mata, ele sabe que ele está em pecado. O crente idólatra, ele sabe que ele está em pecado. Mas ele está fazendo, então você pode julgar porque você tem uma palavra. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 5, que você está em pecado. Porque você é um idólatra. Você está em imoralidade sexual, etc, etc, etc. Tem a diferença. Você vai com a Bíblia lá no mundo e vai provar para a pessoa que ela está em pecado, ela vai falar, mas a Bíblia é só um livro no meio de tantos. A sua religião é uma no meio de mais de 1 milhão. Por que eu tenho que dar vazão à sua Bíblia? Quem me garante que ela realmente foi escrita por Deus? E quem é Deus? Deus existe? Olha tanta maldade aí fora. Olha como é que tá. Se o Deus que você fala existe, por que ele deixa tanta coisa ruim acontecer? Eu não estou fazendo mal a ninguém. Eu estou só tendo um relacionamento com outro homem. Ou eu estou só tendo um relacionamento com outra mulher. Ou eu estou só tendo uma namorada fora do meu casamento. Mas a minha mulher não sabe de nada. Eu não estou atrapalhando meu casamento. Eu chego em casa e a minha mulher é minha esposa. Eu amo ela, eu dou tudo para ela. Mas eu dou umas escapadas. Porque eu preciso esfogar coisas que ela não faz. E por aí vai. Então existe a diferença. Para o crente, a Bíblia é um padrão de vida, tem um peso, é a palavra de Deus vivificada no coração dessa pessoa. É a consciência dela que teve a ativação da verdade. Mas para o mundano não vale nada, porque a Bíblia diz que eles estão mortos. Eles estão mortos. Mas quando uma pessoa tem um encontro com Deus, ela é viva, ela é vivificada, ela nasce de novo. E ali tudo que aparece de Deus na vida dela tem um sentido. Então você vai julgar essa pessoa, você vai falar com ela em cima desse sentido que ela recebera no início.
É o cachorro voltando ao seu vômito. E é isso que Paulo está falando. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Expulsem esse perverso do meio de vocês. E aqui no capítulo 6, Paulo continua, meus irmãos. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Aqui eu acredito que no meio da igreja de Corinto, às vezes, imagina que alguém emprestou como que dinheiro para o outro e o outro não pagou. Talvez aquele foi no juiz da cidade, que não tinha nada a ver com as leis de Deus ou coisas de Deus. Então Paulo está dizendo que todos esses problemas tinham que ser resolvidos entre os irmãos, ok? Basicamente é isso. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Meus irmãos, tem muito crente que para viver a vida na lambança, botou na boca o seguinte mandamento: não julga para não ser julgado, não julga para não ser julgado. Tem outros que dizem, né? Em vez de julgar o irmão que está com cisco no olho, olha a trava que você está no seu olho. E termina ali. Mas a Bíblia diz também que nós temos que julgar o próximo. Não que nós temos que botar a sentença de morte na cabeça da pessoa, mas que nós temos que analisar a situação como ela é. Poxa, tal irmã está em tal pecado, eu estou vendo aquilo. Eu vou adverti-la daquele pecado junto com uma outra pessoa da nossa mesma fé. Se ela mudar, amém. Se não, o problema é entre ela e Deus. Mas Deus disse que eu tenho que me afastar dela. Basta, terminou ali. Nós temos que medir a situação que está à nossa frente. Se eu sei que tal pessoa vive num pecado constante, a Bíblia diz que eu preciso classificar a situação e saber qual medida eu tenho que tomar. A Bíblia diz que nós vamos julgar o mundo. Então, se nós vamos julgar o mundo quando a gente for ressuscitado, né, ou quando a gente for arrebatado com o corpo glorificado, a Bíblia diz, nós não seríamos então capazes de julgar as coisas de menor importância? É quando você, irmão, vê um outro irmão em pecado sério, e aí você começa falando de Jesus, querendo advertir, para com isso, não sei o quê, e você vira para o outro irmão e fala, olha, deixa aquele para lá. Ele está enfiado no pecado, ele está com prazer no pecado, ele assumiu que ele quer viver aquilo. Então você deixa ele para lá. E aí você vira, não, irmã, não é assim não, nós temos que orar, porque Deus vai ter misericórdia, que não sei o quê, para. A rebeldia é rebeldia, basta. Se Deus ele faz você entender que aquela pessoa ela quer viver e se esbaldar no pecado, se que são 3 irmãos, você, o outro e o terceiro, mas Deus te mostra claramente que aquela pessoa está vivendo e se lambuzando naquilo com alegria e prazer, por que você tem que continuar batendo na tecla? Tem um momento que é com Deus e a pessoa. Não cabe a nós a estar ali. É isso que Deus está falando, sabe? Vocês não sabem que haveremos de julgar os próprios anjos? Um dia nós vamos julgar os anjos. Provavelmente os anjos caídos, Satanás e todos os seus principados e potestades, seus demônios e espíritos, porque os anjos de Deus são os anjos de Deus, já estão servindo a Deus, já estão vivendo aquilo que Deus deixou para eles. Mas os anjos rebeldes, aqueles que estão em prisões, os espíritos em prisões e por aí vai, justo? Então, quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Então é Paulo organizando a igreja de Coríntios, tá? Aqui nós estamos falando de uma congregação de pessoas. É Paulo dizendo que entre eles tinham que organizar-se, de levantar juízes, de trazer os problemas e discutir entre eles, e não levar isso para os ímpios. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão. E isso diante dos descrentes, quer dizer, escândalo, é vergonha. A gente vê isso hoje.
Você vê hoje a igreja evangélica sendo escandalizada, levando causas terríveis a juízo do mundo. É aquela igreja que roubou dinheiro, não sei o quê, e a pastora fez dinheiro, foi morar não sei aonde, e o tribunal do mundo julgando essas causas. É esse exemplo, né? Esse exemplo. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Olha só. Olha Paulo dizendo, quando tem briga no meio do povo cristão, é escândalo para o mundo, porque o que o mundo fala? Pastor é ladrão, aquele faz isso, aquele faz isso. Eu tenho esse testemunho na minha família, meu cunhado não converte, por vários motivos, mas uma coisa que ele bota na boca para calar minha irmã é, pastor é tudo ladrão. Onde eu trabalho, todo mundo que trabalha é crente, é um pior do que o outro, é roubando, é embrulhando, é mentindo, é só isso que eu vi, é tudo crente. Tem gente que diz, eu não faço nem dou crédito para crente, porque é só eles que não pagam as dívidas. E por aí vai, vocês conhecem os escândalos, né? Porque não preferem sofrer injustiça. É quando o crente que é injustiçado, ele em vez de deixar diante de Deus certas coisas, ele, para não sofrer aquela justiça, ele vai bater boca lá no mundo. E aí escandaliza a igreja inteira, né? Por que não preferem sofrer os prejuízos? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra os irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Então aqui é Paulo dizendo, vocês passaram por esses pecados, mas vocês foram lavados por Deus e foram justificados. E aqui para terminar, meus amados, esse capítulo é precedido, sempre dentro dele, Paulo abre aspas, para um pecado em particular. E aí eu vou colegar por que eu fui falar de Gênesis. Olha só, o perigo da imoralidade é o pior dos pecados, meus irmãos. A imoralidade sexual é o pior dos pecados. A Bíblia fala isso. Olha, versículo 12, capítulo 6 de 1 Coríntios. Tudo me é permitido, tudo, posso fazer o que eu quiser. Posso ligar a televisão, ver um filme pornográfico, posso cantar uma mulher e sair com ela e viver o lesbianismo ou o homossexualismo, posso roubar quando alguém não está vendo, posso falar o que eu quiser, posso pensar o que eu quiser, posso me meter no meio do círculo dos ímpios. Tanto a vida é minha, ninguém me freia. Paulo diz, tudo me é permitido, porque nós podemos simplesmente caminhar, nós somos grande, mal de idade, vacinado. Mas nem tudo me convém. Olha o que Paulo diz. Tudo me é permitido, ele repete de novo, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos, eles foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Não é que os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos, né? Uma coisa é feita para outra. Mas Deus destruirá ambos. Quer dizer, tem gente que acha que come para ter saúde, mas a Bíblia diz que Deus vai destruir se é o estômago que os alimentos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Por quê, meus irmãos? Porque lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E o Senhor para o corpo para o Senhor e o Senhor para o corpo. Por quê? Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Seja o santo que o ímpio um dia vai se ressuscitar. Uns vão ressuscitar para a glória e os outros para o juízo, para a ira. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Porque Cristo morreu na cruz para salvar-nos. Todo aquele que aceita a morte de Cristo e se rende aos pés de Deus é salvo. Ok? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? Quer dizer, você que é salvo em Cristo pode se unir ao pecado? A uma prostituta?
De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo só com ela? A prostituta na Bíblia é tudo que é contra Deus. Deus ele se referia muito a Israel várias vezes como uma prostituta, quando ela se inclinou aos ídolos Baal e aos ídolos dos povos que os dominaram. Deus ele se referia a eles também como prostituta, porque Deus deu tudo para eles e deu a si mesmo como Deus deles, e eles, em vez de honrarem o seu Deus, eles seguiram outros deuses. E por muito tempo eles serviam ao Deus estranho e a Deus de Israel. Então Deus ele leva tudo isso como prostituição. Ou você com seu corpo, você vai e tem pecados sexuais com outras pessoas e tal. Quer dizer, você está corrompendo o templo do Espírito Santo. Porque se você foi salvo, o Espírito Santo habita dentro de você. E ele é obrigado a participar de todos os seus pecados. Porque ele habita dentro de você. Então se você vai fazer um bacanal aí fora com alguém, e na hora que você está lá no oba-oba, chama como você quiser, o Espírito Santo está lá dentro. Ele está vendo tudo aquilo. É claro que ele não está sofrendo os atos sexuais que você está sofrendo, que você está fazendo. Mas ele está no meio da sujeira, ele está ali. Porque a Bíblia diz que assim é. Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. O Espírito Santo e você. Quer dizer, é isso que eu estou falando, ele está dentro de você. Então, se você é homem, está saindo com outro homem, está tendo ato sexual com outro homem, na hora que você está tendo ato sexual ali, está gemendo, está gostando, etc., o Espírito Santo está vendo tudo, está ouvindo tudo, está percebendo tudo, está sondando o seu coração e a sua alma, a sua mente. Ele sabe até o nível dos hormônios que estão ali sendo liberados no momento do ato. Você é mulher com outra mulher, você é esposo com uma amante, você é esposa com um amante. Tudo isso. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Olha, um espírito com ele. E Deus ele se une a nós através do seu Espírito Santo. É o que eu estou falando. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. É o que eu falei. É o que eu acabei de dizer. Meus irmãos, uma vez Deus me deu esse seguinte entendimento, e isso eu falo para concluir. Porque o pecado sexual, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, você vê que os Estados Unidos agora, eu li na reportagem, alguns estados americanos ainda não tinham liberado o casamento homossexual. Está sendo dito hoje isso. Hoje é o assunto no mundo, é o discurso do homossexualismo, casamento, coisas que são completamente fora da normalidade, sendo colocadas como normais, como boas e justificadas em todo modo. Então o pecado sexual hoje ele está em tudo. Se é a parte do homossexualismo, a parte de crianças sendo também injetadas na carreira sexual antes do tempo, criança, né? As violências, os adultérios, quer dizer, tudo relacionado a pecado sexual. Nós estamos vivendo no período do pecado sexual no auge, a ponto que Deus diz, como Sodoma e Gomorra serão aqueles dias, como nos dias de Noé, se casavam, se davam em casamento, bebiam, comiam, e eu vim, tá? Então a Bíblia fala do pecado sexual, e eu disse, uma vez Deus ele me deu esse entendimento, meus irmãos, se todo ser humano, todos os seres humanos criados, não tem exceção, o ser humano salvo e o ser humano perdido, ele vai ser sempre a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos uma espécie única no seu gênero. Quando um demônio olha para você, seja você a pessoa mais depravada e satanista nessa terra, ou seja, você a pessoa mais santificada, separada e consagrada a Deus, não interessa. Quando um demônio vê você na frente dele, ele vê a imagem e a semelhança de Deus. Então você imagina que alegria é para Satanás levar o ser humano a profanar essa imagem e essa semelhança. É por isso que Satanás ele tem lançado tanto as sementes e o fogo para alimentar o pecado sexual no mundo.
Porque é como se ele pegasse cada ser humano que está praticando tal ato e esfregasse no rosto do Senhor. Olha aqui, ó, o que eu estou fazendo com a sua imagem e semelhança. Desculpa a expressão, mas é a realidade. É como se o homem estivesse estrupando a próprio Deus. O pecado sexual é isso. Por isso que diz aqui, o pecado fora do corpo é um pecado, mas quando é dentro, é o templo do Espírito Santo que está sendo profanado. Profanar uma coisa é deturpar, corromper, é mudar completamente a natureza normal daquilo. Profanar é amaldiçoar, é trazer mal para aquilo. É como se você quisesse pegar a imagem de Deus. É o que eles fizeram na Parada Gay de 2013, vocês viram? Eles pegaram a imagem de Jesus Cristo beijando outro homem. Quer dizer, o homem querendo enfiar na cara de Deus com toda a sua arrogância, que Deus ele tem que participar dessa lambança. Será que eu consegui expressar o máximo possível? Isso é o pecado sexual. Isso é pesado demais. É o maior dos pecados, literalmente, a ponto que Deus deixou um exemplo de juízo. Destruiu Sodoma e Gomorra. Ponto e basta. Não deu nem tempo de entrar alguém e evangelizar eles, não. Deus tirou logo ali dentro e destruiu o resto. Basta. Botou fogo. Assim Deus vai fazer de novo. Então, meus irmãos, meu horário está ficando um pouco puxado. Eu começo a perder a concentração e começo a embrulhar aqui no que eu estou falando. Eu estou deixando essa mensagem porque todo pecado sexual, seja dentro da nossa mente que no corpo, é um pecado extremamente pesado e nós precisamos vigiar nos dias em que nós estamos vivendo. Jesus está voltando para trazer o juízo na terra. Deus está para derramar suas taças. Deus está para derramar a sua ira. O pecado está fedendo. E o mundo está com os dias contados. O mundo ao qual nós conhecemos hoje está com o dia contado. O pecado por si só, se a pessoa não entende o que é, ela está muito mal. Mas se a gente entende a gravidade profunda do que significa tal pecado, aí o bicho pega mais ainda. Deus ele está avisando. Deus ele está mostrando o porquê das coisas. Deus ele está nos ensinando a fundação de tudo. A seriedade que é o pecado. Cabe a você decidir. Continua no pecado ou sai do pecado? Olha, ainda há tempo. Jesus ainda não arrebatou a sua igreja. Ainda tem tempo de se acordar, de despertar desse sono, desse pesadelo. Largar isso de lado. Porque o preço que vai ser pago vai ser muito caro. Vai ser muito caro. Meus irmãos, Jesus abençoe a todos. Eu vos deixo um dia abençoado, santo, e um dia que Deus os dê realmente o tormento do temor. Enquanto você não tiver temor na sua vida, que Deus traga o tormento desse temor no seu coração. Só uma frase. Deus está refinando o seu óleo nesses últimos dias. Deus ele está purificando e selecionando a sua igreja de um modo único no seu gênero. Deus está refinando o óleo. Deus está trazendo uma profundidade de conhecimento espiritual para nós, de modo como até então nunca veio em massa à sua igreja. Jesus abençoe a todos. Amém, amém e amém.